Bill Cipher é o maior vilão do desenho animado Gravity Falls, mas pouca parte de sua história foi contada no próprio desenho. E por isso eu peguei os livros de Gravity Falls que eu tenho e o QA que foi feito no Reddit, em que o Alex Lush responde algumas perguntas dos fãs sobre o Bill, ele agindo como se fosse o Bill, e também algumas teorias e especulações que eu posso ter pelo caminho. Primeiro, no episódio do Estrangedor 3, Take Back the Falls, o Ford, na cena que o Ford conversa com Bill Cipher, ele explica que ele vivia na segunda dimensão, um mundo plano, com sonhos planos e mentes planas, e que ele teria libertado sua dimensão e que estaria lá para libertar a deles, a de Gravity Falls. Também tem uma pista no QA que eu falei, no Perguntas e Respostas que o Alex fez, em que, quando perguntam sobre a história do Bill, ele simplesmente menciona o autor de um livro chamado Planolândia, o Flatland, que conta a história de um quadrado num mundo plano de 2 dimensões, descobrindo sobre outras dimensões. Uma delas sendo a primeira dimensão e a terceira, pois uma bola sempre passava por ali, naquele mundo, e todo mundo apenas via como um círculo, já que eles não tinham mente para conceber as 3 dimensões. O quadrado vira aprendiz da bola para aprender sobre a terceira dimensão, que é a Spaceland, em que ele aprende sobre as 3 dimensões. Ele começa a se questionar se existe mais que 3. A bola fica ofendida e para de ser tutor dela e manda de volta para Planolândia. Lá ninguém acredita nele de que existe 3 dimensões, pelo menos. E todo mundo acha ele louco. Mas com o tempo o Bola volta e explica que agora ele entendeu sua ignorância, sabendo que existe outra dimensão em que tem um ponto que ele é meio que onisciente, que tudo passa na mente dele, que é Soptism, esqueci o nome em inglês. Mas tipo, é por isso. É tudo assim. E o quadrado é preso por acreditar nessa coisa de 3 dimensões. Então, eles vivem nesse mundo plano, sem poder ir pra cima ou pra baixo, como é a teoria das 2 dimensões. Então, provavelmente, o Bill vivia num mundo assim, plano, sem nada, e sem como ir pra baixo ou pra cima. E de alguma forma ele descobriu que existiam 3 dimensões. Talvez tenha tido uma bola no mundo dele pra explicar isso. E ele queria libertar sua dimensão. Ele queria, porque queria ser livre. Não só 3, ele queria provavelmente fazer parte de toda a dimensão. Isso é mais uma teoria, essa coisa do livro, porque o Alex só mencionou aquilo, mas eu tô simplesmente assumindo que foi por isso que ele resolveu destruir sua dimensão. Provavelmente foi sem querer, mas ele destruiu sua dimensão, incluindo sua família, como é dito no diário número 3. É dito que ele destruiu sua própria dimensão, incluindo seus pais, e que por isso que ele é assim. Por causa disso, por causa de ter sido limitado sua vida toda, ele virou essa coisa metida, arrogante, orgulhosa, que quer tudo na mão. Uma criança arrogante, só que psicótica e super poderosa. O bebê do tempo, no episódio do Estrangedor parte 1, disse que se o Bill continuasse com o Estrangedor, a realidade iria se partir, ia quebrar o espaço-tempo, ia acontecer uma desgraça e a realidade ia se quebrar. E a própria dimensão ia morrer. Talvez isso que tenha acontecido com a própria dimensão do Bill. Talvez se sentindo preso, ele tenha não só feito a mesma... ele tenha tentado fazer a sua dimensão ficar com 3 dimensões e libertar ela. Talvez até fazer a mesma coisa que ele fez no Estrangedor. Fazer um monte de coisa louca também. Já que ele queria ser super poderoso. Não tem como saber como que ele conseguiu chegar nesse ponto de poder. Mas talvez tenha destruído sua própria dimensão, quebrando a realidade com o tempo. Ou talvez automaticamente. Ele se arrepende, só que finge que não. Isso é mostrado em um poema do Axolotl que eu vou falar no final. Parte interessante que também mostra o desejo do Bill, essa obsessão por libertar as dimensões e deixá-las sem regras, sem suas limitações, já que ele acha que são prisões. Tá no livro Diário número 3 também, que tem uma série de códigos em uma página que diz mais ou menos assim, que é o Bill falando: dormiu, perdeu, amigo. Você não entende que estou apenas tentando libertar sua dimensão. Eu te pergunto, por que o tempo só pode andar para frente? Porque a causa deve preceder o efeito.
Quem voltou nas leis da física? Regras são perversões contra a minha vontade, e o que desejo é reescrever todo o sistema, e ninguém vai me impedir. Então ele foi para o reino do pesadelo, uma dimensão entre dimensões em que nada faz sentido e não existe leis da física e é tudo caótico. E obviamente ele começou a dominar esse mundo. Lá é cheio de monstros e coisas bizarras. É nessa dimensão que o portal estava conectado e por isso que quando acontece Stranger Dawn tem um monte de bicho louco. Vai parar lá que tudo estava conectado. Então o Bill comanda nesse lugar, começa a conseguir vários inimigos. O mais poderoso deles, o Axolotl. O deus de todas as dimensões, do multiverso, da estranheza e de tudo mais. Que comanda tudo e que é praticamente um deus para o multiverso, como eu disse. Ele começa a dominar várias outras dimensões para libertar elas, como ele disse. E uma específica ele queria muito, que era a dimensão onde acontece o desenho, Gravity Falls. E ele queria aquilo, tanto que ele mudou muito a história do mundo. Inclusive, ele estava no Egito Antigo, ele estava lá no Egito Antigo e obrigou os egípcios a criar um portal para eles. E quando eles não conseguiram, ele ficou com raiva deles e começaram a encher de pesadelos. E por isso eles querem as pirâmides, porque era meio que uma estátua pro Bill, com o olho e os braços. Só que com o tempo quebrou e ficou só as pirâmides normais que a gente conhece. Ele também entrou na mente de George Washington, e que por isso teria a coisa dos dentes de madeira, que tem a lenda que George Washington tinha dentes de madeira, que teria sido porque, pelos pesadelos do Bill, ele arrancou os próprios dentes e quis as trocar. Outro personagem que pelo jeito também teve relação foi Stanley Kubrick, que foi um diretor de alguns filmes, como Iluminado e Laranja Mecânica, que eu tenho uns livros ali. E os filmes têm tanta coisa bizarra porque ele teria sonhado com isso pelos pesadelos do Bill. E por isso são coisas tão horríveis. Já que ele não conseguiu convencer a NASA a fazer um portal. Mas ele teria falsificado o pouso na Lua, segundo o livro. Um deles também foi um xamã, que é tipo um cacique. São líder de uma sociedade indígenas americanos. E o povo nativo de Gravity Falls acabou descobrindo Bill. Bill amava Gravity Falls por sua estranheza, por atrair coisas bizarras, e Bill gosta disso, como todo mundo sabe. Então ele tentou fazer eles construíram um portal também. O xamã tentou fazer, mas depois enlouqueceu e botou fogo em si mesmo. Depois que isso aconteceu, o Bill começou a fazer outros planos, fazer outras coisas. O povo nativo de Gravity Falls fez uma profecia com a roda do Bill, em que teria 10 pessoas que iam salvar e destruir o Bill Cipher. Eles também escreveram o cântico na parede, que seria para invocar ele de volta. Que seria aquela frase que o McGucket fala depois que ele bota a sua cabeça no portal. Que é, lá tem uma besta de um olho só. Eu esqueci exatamente como é. A certo ponto ele descobre o querido Stanford Pines em Gravity Falls. E começa a entrar na cabeça dele, já que ele foi invocado, e manipulá-lo usando de seu orgulho grande, já que o Ford é meio orgulhoso. Ele começa a tentar entrar na cabeça dele e enganar. E assim, quando o Ford começa a se perguntar por que Gravity Falls é assim, o Bill mente, ou talvez ele só não saiba disso, ele mente de que isso é por causa de uma dimensão da estranheza que vaza para o nosso mundo. E que ele deveria fazer um portal para ir para essa dimensão. E por isso o Ford cria aquele portal fodão. Teve um monte de loucura depois disso. O filho do Ford McGucket começou a ajudar o Ford a criar o portal. Em certo ponto ele até sem querer entrou no portal. Que segundo o livro que ele viu lá, era o Bill tirando o seu próprio exoesqueleto para comer. Isso é um código. Pesquisa na internet, dá pra procurar os códigos. Provavelmente deve estar em inglês, mas dá pra achar. Então, depois quando o Ford descobriu que foi enganado pelo Bill, o Bill simplesmente não se importou, disse que eles iam conseguir entrar lá de qualquer forma e que seria fofo ver ele tentar o impedir. Então o Ford, orgulhoso ainda, apenas ligou o portal, não tentou destruir, não quis destruir os diários que diziam como ligar o portal, e apenas teve a ideia de escondê-los. Porque
Porque, assim, porque, como eu disse, ele é um pouco orgulhoso